Começando mais uma live do Conde, saudações caras pálidas a todos vocês, começando de maneira absolutamente pontual. Estou com um relógio digital aqui gigante, são 19 horas e exatamente 19 horas desse dia. Nós estamos no dia 14 de março de 2019, começando essa live do Conde, que vai reprisar amanhã pela TV 247, sempre às 8h30 da manhã. Começo até dizendo para todos os espectadores, internautas da TV 247, que eu acompanho a retransmissão. Infelizmente não consigo interagir com os comentários, mas a gente pode aprimorar, a gente pode estar na iminência de aprimorar esse instrumento também pela TV 247. É uma questão da gente calibrar aí as próximas ações que nós vamos fazer. A gente tem sempre que inovar, não pode ficar parado, né? Temos de consagrar horários, consagrar linguagens, mas, ao mesmo tempo, sem perder a capacidade de inovação. Preciso estar sempre vivo, sempre forte para fazer inovações de linguagem, para fazer inovações que sejam de horários, que sejam de transmissões e tudo mais, para a gente ganhar densidade, para a gente ganhar amplitude na discussão que a gente humildemente coloca aí para a cena política, para a cena social, para nossa existência, né? Eu fico pensando se eu não produzisse as lives, os textos, essa intensidade que a gente tem de trabalho na cena digital, na blogosfera, como um todo, o que eu estaria fazendo? Quer dizer, a gente ganha... por um lado, a gente trabalha muito, a gente se desgasta, inclusive emocionalmente, com tanta informação, com tanta notícia trágica e tétrica da sociedade brasileira e desse desgoverno que nos foi apresentado pelo destino, acho que com uma função pedagógica para que a gente nunca mais erre de novo, para que a gente aprenda a não brincar com a democracia de novo. Eu acho que o governo Bolsonaro, o desgoverno, esse governo fascista, esse governo absolutamente errático, sem a menor condição, incompetente, que não se comunica, que não sabe se comunicar, que tem muitas rusgas internas, isso é para mostrar para a sociedade brasileira que não se pode brincar com a democracia. Deixa eu abrir a transmissão aqui no YouTube, porque, inclusive, está fechado o som aqui. Então, saudações para todos vocês, pessoal chegando no YouTube e também no Facebook. Não se pode brincar com a democracia como brincaram, como o Congresso brincou naquele impeachment sem crime que destituiu uma presidenta legítima do poder do governo brasileiro, promovendo, assim, uma avalanche de violências, porque a violência, ela aparece... Eu me lembro, no começo do golpe, do governo golpista do Michel Temer, tudo que o governo ia praticando como ações governamentais, evidentemente, ações nas estruturas do poder, tudo basicamente funcionava como uma senha para a sociedade, e a senha maior era justamente o golpe. Quer dizer, você deu o golpe, tomou o poder no grito, no crime, né? Um golpe é um crime. Então, se o poder máximo do teu país, da tua sociedade, do lugar onde você vive, produz esse tipo de situação, então você vai cair na criminalidade institucionalizada. Você vai sonegar imposto, você vai fraudar uma série de coisas, você vai se sentir licenciado, inclusive para produzir violência. Nesse estágio que nós estamos entrando agora com o Bolsonaro. Agora, se a licença com Temer era para fraudar protocolos, enfim, no dia a dia do trabalho, no dia a dia das coisas do brasileiro, com Bolsonaro, essa senha passou a ser para produzir a violência. Por isso, o título da live, estou com
agora resolveu coçar o meu olho aqui. Que coisa, vou tomar água para ver se passa. Para ver se passa. Já perceberam que quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, lavar louça, né? Você vai lavar louça. E justamente na hora que você vai lavar louça, começa a coçar a sua orelha ou coçar algum lugar assim que você não pode porque você está lavando a louça. Não acontece isso com vocês? Comigo acontece sempre. E hoje aconteceu com a live. Assim, você começou a coçar esse olho aqui, o meu olho esquerdo. Né? Esquerdo. Saudações, vou tomar uma aguinha. Bom, com coceira ou sem coceira, vamos para a nossa resenha aqui nesta live do Conde. Então, que eixo é esse, né? Palavras que matam, a palavra que mata. Nós estamos nessa situação hoje no Brasil. A palavra, vou trazer um pouco da dimensão dos estudos linguísticos para dizer para vocês que a palavra tem a dimensão dela não é uma coisa abstrata, etérea, sem efeito, concreto na sociedade. A palavra é que define tudo o que acontece na sociedade, inclusive as ações violentas, desde sempre. Agora, no Brasil, isso tomou uma proporção, acho que sem precedentes, né? Você tem um poder estabelecido que produz um discurso de extrema violência e que esse discurso ganha escala, afinal de contas, é o governo que está ali produzindo esse discurso, ganha escala, e nós temos a tragédia, por exemplo, de Suzano. Você pode pensar assim, mas em 2011, a tragédia do Realengo, no Rio de Janeiro, onde morreram 12 estudantes, não sei se foram 12 estudantes ou estudantes e funcionários, mas você teve uma tragédia também lá, e era governo Dilma, evidentemente. A Dilma não demorou 6 horas para manifestar pesar por aquela tragédia do Realengo. Também a gente vê as diferenças aí de comportamento de um e de outro. Mas ali, evidentemente, veja, os acontecimentos, as tragédias que ocorrem concretamente no horizonte do nosso dia a dia, na sociedade brasileira, seja qualquer uma delas, eles têm uma conexão com a história, tem uma conexão com o governo que está em curso, com a situação social do país naquele momento. Ora, na tragédia de Realengo, você não tinha um governo que estimulasse a violência, muito pelo contrário, você tinha um governo que preservava, que amava a vida. Certo? Tem gente me perguntando aqui, viu essa história do presidente miliciano liberar para os estadunidenses entrarem no Brasil sem visto? Não vi, Sandra Teixeira. Prometo que vou ver essa história depois. É algo curioso também, né? A gente está num momento de perturbação extrema das instituições e da própria linguagem e do próprio gestos. Quer dizer, essa coisa do miliciano, você tem vídeos aí do Bolsonaro circulando e relativizando o que são as milícias e tudo mais. Então, é bom a gente ter atenção, porque o momento está perigoso. Eu vou trazer hoje para vocês, concretamente, um novo protocolo do bolsonarismo. Na verdade, não é novo, eles vão reativar o WhatsApp naqueles termos fraudulentos de propagação de fake news, como foram feitos na eleição do ano passado, mas agora para fazer a briga política, a luta política no Congresso, tá? E no dia a dia do embate político, já que o governo Bolsonaro não tem representatividade política, não tem liderança, não tem gente atuando concretamente, é um governo que não tem base. É impressionante isso. Justamente porque eles não prezam a palavra, o discurso, eles não têm base para fazer essa articulação no Congresso e para poder tocar um governo da maneira minimamente aceitável.
prescrita, prevista numa democracia. Como eles não gostam de democracia, eles não vão tocar o governo nesse sentido, porque dá trabalho tocar o governo nesse sentido. Também tem isso. Bom, só para finalizar a primeira resenha que eu estava fazendo para vocês. Então, a palavra, você tem o Realengo, aquele atentado, a tragédia de Realengo, e essa agora de Suzano. Essa agora, evidentemente, é estimulada por um discurso de ódio que parte diretamente da presidência da República, do bolsonarismo. É muito forte isso, porque você tem fotos do menino, você tem as redes sociais do garoto Guilherme Tauci, se não me engano, na mesma tocada, quer dizer, é a mesma. Esse discurso, será que a sociedade ainda não aprendeu? Sempre que a gente tem nos Estados Unidos, na Europa, um caso de um franco atirador que entra numa escola, ou no cinema, ou numa igreja, ou no shopping, e mata uma porção, aí você vai ver a vida desse cara, o que é? O cara curte arma. Todos eles amam. É um puta fetiche para eles. A arma. A pistola. Basicamente, você não tem um caso. Pode ter um ou outro, mas você não tem. Todos eles têm várias armas, compram armas, gostam de armas, atiram, tiram fotos com arma. O perfil psicológico é esse. Ora, que perfil psicológico é esse que nós temos hoje no Brasil? O mais emblemático? Esse é dos Bolsonaros. Os filhos tiram foto com arma, foto com miliciano, quer dizer, daí já extrapola também qualquer espécie de bom senso, né? Qualquer espécie de simancol aí na cena política. Nós temos uma família criminosa no poder brasileiro. É uma coisa que o Brasil jamais poderia ter admitido na sua história. Caímos nisso e agora nós temos de lidar com isso. Temos que aprender, temos que significar, né? E temos de lidar com isso. Agora, vocês pensam que vai ser esse crime de Suzano vai ser o único? Isso é só o começo. Quanto mais a cada dia que Bolsonaro fica nessa presidência, mais violência gerada no país você vai ter. Dessa violência, que é uma violência desgarrada, é a violência que não tem conteúdo nenhum. É uma violência simplesmente por ela, pela violência. E é isso que está acontecendo. Hoje o Brasil entra nesse circuito que antes era exclusividade dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eu fiz uma compilação, esses dias o Estado de São Paulo fez uma compilação dos atentados aí nos últimos 50 anos, mais de 20 atentados nos Estados Unidos. Teve na Suécia, acho que teve na França, no Japão, e o Brasil vai entrando fortemente nessa estatística. Com o Bolsonaro, realmente vai ser barbada que o Brasil lidere o ranking mundial das tragédias, dos massacres, né? Nos colégios, enfim, nos lugares públicos, essas pessoas que não têm sentido na vida, né? Veja, eu falei isso na super live de hoje, às 13h13, todos os dias eu estou fazendo uma super live de 13 minutos para buscar um pouco mais, mobilizar, analisar menos e denunciar mais, né? E sentir mais junto com vocês. Assim. Então, convido, 13h13, né? Às 13h13 minutos, 13 minutos de live, de super live para vocês. Eu tinha comentado que qual que era o perfil, a mãe desse menino deu uma entrevista. E ela disse assim, puxa, mas ele tinha tudo que ele queria, ele tinha internet, tinha TV a cabo, ele comia muito chocolate, enfim, tinha a privacidade dele. Se você cria um filho assim, você larga ele, você dá tudo que ele quer e larga, pode esperar que não vai acontecer absolutamente, rarissimamente você vai ter uma boa notícia com esse filho. Ele pode dar sorte de não cair para a vida violenta, mas a tendência disso é muito grande. Se você dá toda a liberdade para um adolescente, para um filho que você tenha,
Sabe qual é que é o problema? O afeto acabou ficando prejudicado nesses. Isso tem um componente político muito forte. E é justamente aquilo que o Lula sempre ofereceu para todos os dias e a todos os momentos, a dimensão do afeto. Por isso que essa história do Lulinha Paz e Amor é tão política e tão simbólica, porque isso emana produção de afeto, de amor entre as pessoas. Sem afeto, a gente não. Gente, a questão do afeto, ela é estrutural do ser humano. Tem um pressuposto das teorias linguísticas que é muito forte e que explica em grande medida o autismo e distúrbios da fala. Como que um bebê, uma criança, mergulha no mundo simbólico. Isso também tem componentes da psicanálise, evidentemente. De estudos que no Brasil tem a grande pesquisadora Cláudia de Lemos, que chama aquisição de linguagem, tradicionalmente, mas ela chama língua da criança. Antes de continuar, eu vi um comentário passando aqui, dizendo assim que eu estou julgando a mãe da criança. Eu estou julgando a mãe da criança. Eu não estou julgando. Eu estou dizendo o que ela falou. Ela disse que o menino tinha tudo o que ele queria. Eu acho isso uma violência. Né? Você achar que dizer isso significa que o menino tinha amor. Tinha tudo o que ele queria. TV a cabo e internet. Alguém aqui acha que isso é suficiente? Que isso é tudo que uma criança ou adolescente precisa? Para com isso. Quer dizer, você tem um problema familiar, evidentemente, que é um problema familiar que tem um andar mais em cima, que é um problema social político. Parece que a mãe estava desempregada também. Você tem, eu não estou julgando, culpando a mãe. Estou dizendo de um problema social que nós temos de encarar de frente, sem hipocrisia. É óbvio que falta afeto e falta amor. Óbvio. Todos os franco-atiradores que você for catalogar e traçar perfil psicológico, você vai ver que não tinha amor naquela família, que não tinha afeto, que não tinha ligação, que não tinha linguagem. Que a linguagem está no afeto. Então, eu vou retomar o que eu vinha dizendo da questão da língua da criança. Como é que um bebê mergulha no mundo simbólico? Como é que nós falamos? Nós nos aprendemos. O bebê não aprende a falar. Essa tese já morreu há muito tempo, né? A criança não aprende a falar, ela fala. Isso Chomsky também prevê na sua teoria gerativa da linguagem. Ela fala porque ela tem um cérebro que foi do ponto de vista evolucionário, programado para que ela falasse, para produzir fala. Tá certo? E só que, como é que uma criança vai falar? Ela tem de ter interação e tem de ter afeto. Muitos diagnósticos, os mais avançados de autismo, vão encontrar essa perda do afeto em algum momento nessa fase de aquisição da linguagem da criança. Porque para a criança falar mamá, papá, e começar a falar quer pegar, quer brincar, né? Precisa de estímulo e precisa do contato, do tato, de toda a dimensão da nossa subjetividade. Da mãe, do pai, em geral é sempre mais da mãe. O peito, né? O próprio trabalho de sucção, ele tem a ver com esse mergulho no universo simbólico. Certo? E aí você vai ter várias fases que a psicanálise vai explicar com bastante elegância, é tudo muito bacana, mas o que eu quero destacar aqui é que precisa de afeto. Essa nova tendência da sociedade classe média liberal, nós tivemos aí há
o paroxismo, o exagero disso, naquela manifestação no Rio de Janeiro, quando foram dois manifestantes, casalzinho lá com a camisa da CBF, e com uma babá negra levando o bebê num carrinho de bebê para ir se manifestar naquela micareta desses futuros bolsonaristas naquele momento, né? Antipetistas, anti-civilização. Carrinho de bebê. Ora, você terceiriza o afeto? Isso é possível? Terceirizar o afeto? Você paga você deposita teu filho em função dessa correria do trabalho, porque mãe trabalha, pai trabalha, deposita o filho na escola, a escola vira um depósito, e quando volta para casa fica com a babá, né? E aí você paga a babá para a babá ser carinhosa com seu filho. E basicamente você não tem mais, né? Você tem um segmento da sociedade brasileira que não tem mais conexão. Eu trabalhei em escola, eu fui coordenador, eu conversei com muitos pais o tempo todo. Meu trabalho basicamente era esse. Eu só encontrei incomunicabilidade entre pai e entre filho, adolescente. É o que mais tem. É o que mais tem. Ora, para nossa tranquilidade, vou dizer uma coisa para vocês agora assim. Os adolescentes, eles são sensíveis e são muito inteligentes, muito mais que os pais, em grande medida. E eles conseguem entre eles, porque já que falta afeto em casa em grande medida, entre eles distribuem esse afeto, redistribuem e montam uma comunidade e conseguem prosseguir, porque o processo de mergulho no mundo simbólico não cessa nunca. Por exemplo, o bolsonarismo é um claro processo de interrupção da relação do sujeito com o mundo simbólico. Está interrompido ali. É um processo que não terminou. Se você for a fundo, entender o discurso bolsonarista, como é que eles... Aquela escritora francesa, Hélène Bruyère, que é a autora do chamado kit gay aqui no Brasil, que o Bolsonaro chamou de kit gay, ela diz que o Bolsonaro é um sujeito interrompido, que tem uma criança dentro dele pedindo socorro. Não acabou o processo do Bolsonaro de mergulho no mundo simbólico. E aí você tem essa propagação desse distúrbio, que é um distúrbio de difícil mapeamento, rastreamento, porque ele é muito sutil, para a sociedade brasileira inteira. Então, voltando, só para fechar essa resenha que eu já estou avançando um pouco inicial, você tem o que você tem que promove essa explosão de violência nesses termos bastante dramáticos, que é o assassinato em massa das pessoas. O sujeito não vê razão de ser na vida dele, não vê sentido na vida, aí ele quer eliminar a vida do outro para aplacar a dor dele de não ter sentido na vida. Tem a ver com falta de afeto, basicamente. Então, se você tem um país que só promove, que não existe toque, você vê o Bolsonaro não tem toque, ele não abraça ninguém, você não tem nenhum tipo de expressão nesse sentido. Todos esses governos têm medo, eles não gostam. Você ainda tem aquele guru Olavo de Carvalho que fica dizendo que nas escolas, na faculdade, é só bulinação e sexo, né? O Olavo de Carvalho é muito engraçado, né? É uma coisa impressionante como é que esse cara chegou até onde ele chegou. Como é que ele não morreu por inanição, né? Porque a burrice dele é uma coisa que impressiona muito, muito realmente. E a falta de vergonha também de se expor desse jeito, né? E participar, que agora ele realmente virou um player desse governo Bolsonaro. O Bolsonaro vai se encontrar com ele nos Estados Unidos lá, vai ser uma coisa curiosa de se ver, né? Bom, então, com um governo que produz uma palavra, que é uma palavra em si violenta, que incita a violência. Então, quem puxou o gatilho lá, você já tem artigos nesse sentido, quem puxou o gatilho foi o Bolsonaro, na escola de Suzano. Quem puxou o gatilho também do assassino do Modo Catendê foi o Bolsonaro.
Afinal de contas, ele estimulou isso o tempo todo, durante a campanha, enquanto ele não fugiu escondido no hospital, né? Veja, esse é o fenômeno que nós estamos vivendo, em que nós não podemos subestimar o poder da palavra, o poder do enunciado, o poder da linguagem. Ela produz violência, ela induz a violência. E como nós estamos imersos num sistema todo interligado de plataformas digitais, redes sociais e a próprio tecido social que nós temos, isso se alastra como pólvora na sociedade brasileira. Como também o amor do Lula e toda a afetividade que ele sempre estabeleceu em todo e qualquer discurso que ele fazia, sempre muito carinhoso. Eu sei se vocês se lembram. Durante o governo Lula, eu acompanhei muitas cerimônias pela TV do governo ali naquele auditório do Planalto. Era sempre muito afetuoso. E isso ia emitindo sinais para o governo, para os ministros, para os secretários, e que, por sua vez, eram replicados nas suas respectivas funções pelo Brasil afora. O Brasil conquistou tudo que ele conquistou com o Lula nos governos democráticos dele através do afeto, muita competência, né? Um protocolo de governança estabelecido, um sonho a ser realizado, a lealdade com o eleitor de cumprir aquilo que foi dito durante a campanha, e o Lula prometeu e cumpriu, inclusive, muito mais. Ninguém esperava que ele ia... Imagina se o Lula diz, na campanha de 2002, que ia tirar 40 milhões da pobreza. Já pensou se ele diz isso? Ele não disse, mas ele fez. Você vê que com o Lula é o contrário. Com o Lula é o contrário, né? O político promete e não faz porra nenhuma. O Lula não. Ele não prometeu, mas ele foi lá e fez. Imagina se ele disse na campanha de 2002 com o Serra, falou assim, eu vou tirar 40 milhões da pobreza, eu vou pagar a dívida externa toda, eu vou pagar o FMI, eu vou emprestar 10 bilhões para o FMI, eu vou criar um banco para concorrer com o FMI, com a Rússia, com a China e com a Índia, e com a África do Sul. E vou botar 10 bi nesse banco. Já pensou se ele fala isso? Ele podia ter falado, porque ele fez tudo isso. Mas era diferente, né? A campanha do Lula foi afeto. Veja só como é que é interessante. A campanha dele falou dos projetos, mas falou das questões genéricas que o país precisava ter, soberania, né? Combate à pobreza, são questões conceituais, de cunho espiritual do governo, projeto, programa político. Tinha programa político. E aí constituiu uma relação de confiança com o eleitor a ponto de sair com 90% de aprovação popular. O eleitor reconheceu que o Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. A gente tem que repetir porque as pessoas esquecem, né? Muita gente esquece isso. Então, eu quero fazer o elogio do afeto, que eu acho que está faltando hoje no Brasil. E afeto não é aquela coisa assim, bonitinha, ai, vem cá, fofinho, não é isso. Afeto tem a ver com respeito também pelas pessoas, respeito pela manifestação que as pessoas têm com relação às suas próprias vidas, ao seu trabalho, ao seu país, às suas demandas. Isso é afeto também, afeto político nesse sentido. Certo? Então, na falta disso, o que aparece? Agora vamos para a segunda parte da live, tudo bem? Vamos lá? Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários no YouTube. Pessoal aqui, Bolsonaro precisa voltar para o útero da mãe dele. Coitada da mãezinha do Bolsonaro, né? Se ele voltar para o útero dela. Mas o raciocínio é esse. Célia Marques, curti seu comentário. Deixa eu ver aqui. O prêmio dado hoje para o Lula, né? Eu já postei na minha rede social, ia falar aqui. O Lula ganhou hoje, acho que é o prêmio...
mais importante do sindicalismo do mundo, o prêmio mais importante do mundo, que é o prêmio Prêmio de Direitos Humanos George Manley Kirkland, 2019. Né? Vou ler aqui, né, o pedacinho da matéria. A homenagem foi concedida pela Federação Americana do Trabalho, o maior sindicato americano, e Congresso de Organizações Industriais, AFL-CIO, a maior central operária dos Estados Unidos e do Canadá. O George Manley Kirkland é ex-presidente da Central Sindical, e esse prêmio começou a ser entregue no ano de 1999, quando ele faleceu. Então, é o prêmio mais importante do sindicalismo internacional. Tá certo? Maior central operária dos Estados Unidos e do Canadá. Por aí você já vê o prestígio, né? E a carta de premiação dessa premiação que o Lula recebeu é muito carinhosa. Ela é plena de afeto também. Destaca tudo que o Lula construiu no seu governo, destaca toda a sua trajetória, destaca que ele não traiu suas origens e seus princípios, e que está preso de maneira política, arbitrária, violenta e criminosa. Você vê o tamanho do Lula. Às vezes eu vejo o Moro, o Dallagnol, parecem mosquinhas, né? Perto do Lula é a mosquinha, assim, infernal. A dimensão do Lula, você vê como o Lula está dentro do seu sentido histórico. O Lula está de posse da história. Todo mundo aqui fora está correndo que nem barata tonta. Todo mundo, inclusive nós, em grande medida. O Lula está, né, tá soberano. É o cara, continua sendo o cara. Vai ser lembrado por ter ido para esse sacrifício de amargar uma prisão política, mas, ao mesmo tempo, vai ser lembrado por não ter abaixado a cabeça e não ter articulado em nenhum momento para fazer nenhum tipo de negociação barata, nenhum tipo de barganha com o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro está conflagrado. Está na minha pauta aqui para falar para vocês hoje também. Né? O Lula, com a sua teimosia, tinha a história que a dona Lindu falava para ele assim: teima, meu filho. Acho que ele falava isso: teima. Olha o que a dona Lindu provocou para o Brasil e para o Lula. O cara teimou e ele continua teimando. O Lula é a teimosia encarnada. Beijo, Lula. Você sabe disso. Então, ele teimou, está teimando. E eu disse na live de ontem que ele vai, né? Não bastasse já tudo que ele fez, vai ter mais uma narrativa poderosa desse sujeito. Quer dizer, fizeram o cara ele podia ficar na dele, né? Podia ficar lá no Instituto Lula, tal, articulando, né? Era só não provocar, né? Era só não provocar o Lula. Foram provocar o Lula. Você vê como é que são as coisas, né? Foram provocar o Lula e agora ele vira esse gigante de novo, maior ainda do que sempre foi. É bacana de você assistir isso. A gente sofre porque o país está... as pessoas estão morrendo no Brasil. De fome, estão morrendo assassinadas, estão morrendo pela extrema pobreza. A população de rua é a maior população da história do Brasil. E a gente não precisa nem contabilizar, né? Talvez, eu acho que não sei se o IBGE faz essa contabilização da população de rua, mas é só você andar em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer cidade do Brasil, você vai ver o volume de gente morando na rua e o descaso das prefeituras do poder público com relação a isso. Tá? Então, falta o afeto e, na falta do afeto, a palavra mata. Ela passa do discurso ao ato de maneira muito, muito forte. Então, mais uma vez repito, aquela charge do Aroeira, ela sintetiza o Brasil, sintetiza esse momento de maneira dramática, que é a foto da mão com a arminha, fazendo arminha, a foto de uma arma, e depois a foto não, né? O desenho, né? Da mão fazendo arminha, da arma em si, da arma de fogo,
e da mão portando a arminha, disparando e o cano fumegando. Esse é um processo. Veja, a charge do Aroeira é pedagógica, é o processo simbólico que nós estamos vivendo. Do símbolo, que é a mão fazendo a arma, você tem a explosão da violência e a arma disparando efetivamente o tempo todo. Essa engrenagem foi de maneira infame montada no Brasil. Quando o Bolsonaro pega a mãozinha da criança e faz uma arminha com ela, quer dizer, violência absoluta. O Bolsonaro, evidentemente, se o Brasil tivesse instituição, poder judiciário, era um cara para estar, mas não preso, para estar muito preso, né? Com as violações que ele cometeu e continua cometendo em todo o espectro dos direitos humanos que você puder imaginar. É uma coisa sem precedente impressionante. Bom, eu vou avançar porque tem um tema muito importante, além desse da palavra que mata. Espero que vocês tenham entendido o meu raciocínio. Você tem o governo derretendo profundamente, não tem articulação política, e aí você tem o quê? Um outro processo em curso. Processo perigosíssimo, complexo. Vou tentar explicar para vocês aqui, mas é algo que eu ainda estou tentando escanear. Mas, basicamente, o que é? Bom, na falta de um governo nos moldes conhecidos, que negocia com o Congresso para aprovar matérias, o que aconteceu? O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre são os presidentes das casas, da Câmara e do Senado. Eles passaram a ser, na prática, os líderes, os representantes do governo, o que é uma promiscuidade sem tamanho, promíscuos. Mas é que a situação é tão inusitada, o governo não tem articulação nenhuma, que, para o Congresso funcionar, o Rodrigo Maia teve de tomar a iniciativa de produzir algum tipo de negociação. Porque ele é o presidente da Câmara. Então ele tem que ordenar, constituir as comissões, negociar esse tipo de coisa. Como o governo não tem ninguém para fazer nada, ele tomou a frente dessa situação. Tudo bem? Parece que o Davi Alcolumbre também está nesse sentido, produzindo isso no Senado. Mas ali é um pouco diferente, eu não posso dizer. Mas o Maia está fazendo isso, concretamente. Ora, mesmo fazendo isso, o Rodrigo Maia não está conseguindo avançar em absolutamente nada. Porque o governo não ajuda. E nós temos aí a reforma da Previdência, que seria a grande questão vedete, né, desse governo, com menos de 100 votos. Ela precisa de quase 400 votos para ser aprovada. Tarefa impossível. A imprensa tradicional, se fosse o PT, a imprensa já teria eliminado a pauta da reforma da Previdência. Ela morreu, esquece, não vai ser mais. Bom, vamos falar de outro assunto. Mas como não é o PT, como é o Bolsonaro, eles ainda fingem que existe articulação pela reforma da Previdência. O que está acontecendo? O Rodrigo Maia, ele sabe que a reforma da Previdência não vai ser aprovada nunca com esse governo. Sim, não vai ser aprovada. E o que ele pretende? Bom, ele pretende ganhar espaço político nesse imbróglio todo aí. É aquela história, você sabe o que vai acontecer já, mas eu vou fingir que eu estou fazendo alguma coisa aqui. Né? É o teatro habitual para ganhar espaço político, etc. É aquela coisa que vocês conhecem. Mas tem um outro problema. E esse é o mais grave. A notícia que disparou hoje, a meu ver, a mais dramática e importante do noticiário brasileiro de hoje, é que serão reativados o protocolo do WhatsApp para propagação de fake news, para tentar construir algum tipo de situação favorável à aprovação da reforma da Previdência. Ou seja, aquilo que o bolsonarismo fez nas eleições, de disparar fake news, mamadeira erótica,
estupro do Haddad, aquelas coisas baixíssimo nível, vai ser reeditada agora, já foi anunciado, e foi tão anunciado que o Dias Toffoli, presidente do STF, já entrou com uma representação, com inquérito contra esse protocolo. Eu vou ler aqui para vocês, porque isso é muito sério, tá? Deixa eu ver, o Toffoli abriu um inquérito para investigar essa ameaça de disparos pelo WhatsApp do bolsonarismo. Por que que o Toffoli abriu o inquérito? Agora que vem o pulo do gato. Porque está no horizonte dessa nova safra. O outro título que eu ia dar para a live de hoje, sabe qual que era? Eu acabei dando o título da palavra, mas o outro título era assim. Como é que é? Acho que eu apaguei. Bom, STF e Lava Jato em conflito. Não era bem isso. Sim, nova safra de mentiras está a caminho. Então, nós teremos uma nova safra. Né? O Brasil é tão bom em safra, né? Soja, milho, né? Agora a safra, a grande safra brasileira é a safra de mentira. Né? A safra de fake news. Então, vai vir uma nova safra. Que nem, ó, mamadeira erótica, estupro do Haddad, que mais? As fake news que todos nós conhecemos, né, durante as eleições aí que foram propagadas pelo WhatsApp, que não tem como você aferir a veracidade da notícia. Parece que tem um aplicativo agora que vai dar essa possibilidade de aferição no WhatsApp, mas ainda acho que é muito incipiente. Então, nós vamos ter uma nova safra dessas mentiras. E não são qualquer mentiras. Veja, nesse sentido, o bolsonarismo é profissional e competente. Para produzir mentiras, queridos caras pálidas, o bolsonarismo é competente. Para produzir fake news, eles são competentes. Eles descobriram um protocolo linguístico simbólico com forte apelo na população, irresistível. Porque fake news não é você falar uma mentira e pronto. Tem que ser uma mentira com fundo de apelo, de verdade. É uma mentira capciosa, é uma mentira poderosa. E que tem um grande poder, um grande teor de sedução e de persuasão. Tá? Vamos entender o inimigo para a gente poder combater. Não estou elogiando o Bolsonaro, não. Estou falando que nós temos de entender o que nós estamos combatendo. E veja, e o que foi divulgado até aqui? O inimigo dessa nova safra de mentiras do bolsonarismo via WhatsApp, sabe quem é? Na falta do PT, que agora o PT não é mais o governo, né? Continua sendo o partido mais popular, mais importante do país, com maior representatividade na Câmara, etc. Mas, de uma certa maneira, o PT está meio que controlado, né? Não está mais dando as cartas, digamos, no mínimo, pelas cartas das políticas públicas, que são cartas poderosas. Então, o PT, eles estão hostilizando de maneira quase que protocolar, de sempre, né? Agora, e eles investiram muito dinheiro para produzir as mentiras do WhatsApp contra o Fernando Haddad e contra o Lula. Estão fazendo isso de novo. Quem está pagando, né? Tem que perguntar para o dono da Havan, né? Como é que é o nome dele? Esqueci o nome daquela bunda rachada lá dele. Bom, vão produzir uma nova safra. E o inimigo vai ser o STF. Então, o inimigo agora é o STF. Dessa nova safra de mentiras. E aí, o que nós teremos? O que está em pauta para esses disparos em massa de WhatsApp para produzir uma energia política, quiçá... Não, acho que eles sabem que não vão conseguir aprovar a reforma da Previdência, mas pelo menos eles tumultuam um pouco o meio de campo, acossam um pouco o STF, que já é tutelado, que já é um STF vendido, mas fazer do STF um inimigo é também um protocolo simbólico político muito eficiente.
Porque o STF está embaixo na sociedade brasileira. Ninguém acredita no STF mais. Então o bolsonarismo vai bater no STF e vai tentar surfar nessa onda de Luciano Hang. Putz, vai tentar surfar nessa brigada, Orenice, vai tentar surfar nessa onda de rejeição ao STF. Chegaram até aqui comigo? Então, qual que é o escopo da produção dessas fake news? Eu, quando eu li, fiquei impressionado. Eu falei, tem gente profissional trabalhando nisso, né? Então, eles vão soltar coisas do tipo o fim do STF, a toga contra o povo. Você vê que é um funcionamento de marqueteiro, de publicitário, com muita. Né, é um slogan, é basicamente um enunciado que custa muito dinheiro você produzir um enunciado a toga contra o povo. É muito forte. Isso é publicidade. Isso custa dinheiro, produzir esse tipo de fake news. É fake news profissional. Tem que entender isso. Não é fake news. Acha que fake news fake news é fake news industrial. Tem que nomear o bicho para poder entender o que está rolando. Então, olha o tipo de fake news que eles estão profissionais. Né? Clientes como o BNDES são clientes do STF. OAB e Judiciário estão aparelhados com essa máfia comunista e o narcotráfico de toda a América Latina. OAB e Judiciário estão aparelhados com essa máfia comunista e o narcotráfico de toda a América Latina. Vão soltar isso pelo WhatsApp com foto, com imagens chocantes. Né? Está em curso. O Toffoli está assustado. Pediu para abrir inquérito. Estão me acompanhando? Então, o STF só pode ser derrubado com uma ação efetiva e massiva do povo. O governo não pode os tirar de lá. Provocando chamamento para a população, para hostilização, muito forte, hostilidade muito forte, direcionada para o STF. O STF ficou com medo. E aí você tem um tecido muito complexo nesse momento. Quer dizer, na falta da articulação política desse governo incompetente, eles vão migrar mais uma vez para a cena da produção de fake news e vão tentar governar via redes sociais, que é basicamente o que o Bolsonaro tentou fazer com o Twitter. Só que só o Twitter no Brasil não dá. Não sei se o Trump faz isso nos Estados Unidos, ele faz isso, mas lá, enfim, é outro sistema, é uma outra cultura política, a imprensa é diferente, não é essa imprensa familiar aqui brasileira que está na mão de 3 famílias, é um pouquinho diferente. Portanto, precisa de um tônus, precisa do WhatsApp, precisa de arregimentar esse exército bolsonarista que estava um pouco adormecido e que agora vai ser remobilizado mais uma vez. O exército bolsonarista está sendo reativado nesse momento, porque o bolsonarismo percebeu que não vai conseguir governar. Então, eles vão colocar em cena, de novo, a cena digital de maneira muito forte. E isso é muito perigoso. Porque se o Congresso ficar refém da internet, dessa internet fascista, dessa internet industrializada, desses robôs bolsonaristas, dessa onda digital, nós realmente caminharemos para um caos absolutamente que só um contragolpe poderia obter algum tipo de efeito em cima de um processo desse, porque é um processo que é muito profundo. Você imagina que toda a internet dentro do Congresso, quer dizer, a líder informal do governo, que é a Joyce Hasselmann, ela não é líder coisa nenhuma, mas enfim, parece que, né, o Bolsonaro falou, não, pode liderar, né? Aquela coisa, né? Quer liderar, lidera. Quer liderar, lidera. Mas por quê? Porque ela tem muita atividade nas mídias sociais. A desnomeação da Ilona Zabó, que o Moro tinha nomeado para ser acho que o terceiro escalão, Ministério da Justiça, em função das críticas dos bolsonaristas, né?
Eles vão criticar o STF também. Essa organização, no entanto, não sei até onde ela pode espanar, né? Ela pode dar errado também. Porque nós temos simultaneamente a isso, e por isso que a situação é muito complexa, e hoje a live está chatinha nesse sentido, né? Vou finalizar falando um pouco do Lula para a gente relaxar um pouco também no final aqui. Mas o que nós temos? Nós temos um conflito entre a Lava Jato e o STF. De uma certa maneira, essa nova safra de fake news industrializadas de mentirosas, fake news mentirosas é pleonasmo, né? Dessas fake news industrializadas do bolsonarismo, ela tenta defender um pouco a Lava Jato. Afinal de contas, a Lava Jato que produziu o bolsonarismo. É papaizinho do bolsonarismo a Lava Jato. É pai e filho, sem afeto. Né? E isso pode, enfim, a gente pode mergulhar num caos mais profundo ainda do que nós já estamos. Nós já estamos no caos, mas pode ser uma coisa mais que assim é difícil, que torna difícil, porque nesse momento, você ainda tem a oposição, você vai lá, você consegue fazer um discurso no Congresso. Você pode tomar um microfone, dizer alguma coisa, publicar um artigo, você vai tentando produzir densidade junto à população, você tem o Boulos, os movimentos sociais, o Stedley, você tem a movimentação em torno da questão Lula livre, mas com um novo ingrediente tão poderoso quanto aquele que foi usado nas eleições e que deu a vitória para o Bolsonaro, a gente pode entrar, quer dizer, fica atrasando cada vez mais o apodrecimento concreto e definitivo do bolsonarismo. É um processo que fica adiando esse momento que o Bolsonaro está apodrecido, mas você fica lá produzindo factoides dentro da cena digital e dentro de um truncamento natural que vai acontecendo entre as instituições. O que aconteceu entre a Lava Jato e o STF, para vocês entenderem direito esse negócio? A própria Raquel Dodge, que é a autoridade máxima do Ministério Público, Procuradora-Geral da República, ela contrariou os interesses dessa República de Curitiba, porque ela, no entendimento dela, os crimes de Caixa 2 têm que ser direcionados para o TSE, para a Justiça Eleitoral. E a Lava Jato não quer isso. E a Lava Jato, a República de Curitiba, o Dallagnol, o próprio Moro, que é um ministro da Justiça meio ainda estranho, que não desistiu ainda de ser juiz, eles não querem, eles estão dizendo que isso vai afetar todos os processos anteriores que a Lava Jato já abriu, os inquéritos e tudo mais. E quem tem a palavra para decidir isso? É o STF, está decidindo hoje para onde serão encaminhados os inquéritos e processos de crime de Caixa 2, crime eleitoral, esse tem crime comum, cada um vai para o seu cantinho, cada um tem que ser direcionado para o lugar. A Lava Jato não quer perder esse tipo de coisa. Então ela está acuada. E ela sofreu o golpe da Raquel Dodge, porque quando você tem a autoridade máxima da sua entidade voltando-se contra a sua própria movimentação, que na verdade é a República de Curitiba, a Lava Jato não representa o Ministério Público. Não representa nem de longe o Ministério Público brasileiro. Então você tem muita tensão no ar. Você tem o STF acuado, você tem o Dias Toffoli, Antônio Dias Toffoli, já partindo para um protocolo que é inédito no STF, já abrir inquérito para investigar essa ameaça. Quer dizer, uma coisa muito séria de uma safra de fake news. O que eu acho interessante, e aí quero contar para vocês, é que eles estão... Perdeu? Marilda Bastos está me dizendo? Acabou de sair a votação? Muito obrigado. Por isso que a live do Conde é gostosa. Porque vocês me dão as informações em tempo real também aqui. Muito obrigado. Marilda Bassi, te agradeço. Então, o STF já contrariou a Lava Jato, então o pau vai comer, né? O pau vai comer. Queria dizer o seguinte, estou me lembrando da Rosa Weber, né? A Rosa Weber dizendo assim, puxa, nem sei como é que é esse negócio de fake news, né?
Rosa Weber. O Toffoli sabe, Rosa Weber. Pergunta para o Toffoli agora, porque ele vai abrir inquérito que a senhora não abriu para investigar a fraude que foi feita nas eleições que levaram o Bolsonaro ao governo e fizeram com que o Haddad perdesse. O que o STF está fazendo agora é o que o TSE não fez quando a matéria da Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, foi entregue numa bandeja dourada para o TSE, falou assim, toma, que é seu, tá tudo aqui. Você, inclusive, pode descobrir a origem de tudo, porque você tem técnicos especialistas em internet brasileiro que já falaram que pode descobrir aí a origem dos disparos. Não precisa de perícia técnica especializada da Polícia Federal, nada, porque você tem gente especializada nas universidades que sabem como fazer. Oscilou um pouquinho o Facebook aqui. Vocês entendem o tamanho da encrenca que nós temos pela frente? Então, o STF agora está fazendo o que o TSE não fez, ou não deveria ter feito. Que é uma coisa gravíssima, que é uma eleição presidencial. Eles sabem o que é aquela campanha difamatória de fake news por WhatsApp. Eles estão com medo. Eles sabem o que representa isso. Agora, quando foi contra o PT, numa eleição presidencial, deixa. Aí não tem problema. Né? Agora, contra o STF, não pode. Agora a gente vai ter que abrir um inquérito. Então, assim caminha o Brasil. Né? Gente, tudo isso, sinceramente, são ossos do ofício de um país que não consolidou sua democracia, que se tornou subserviente aos americanos, desde o golpe contra Dilma Rousseff, e tudo isso é de um país que produziu um golpe com uma presidenta honesta, legítima, defensora do povo brasileiro, Dilma Rousseff. Temos sempre de lembrar o nome dela aqui, porque é a origem de toda essa bestialidade que tomou conta do Brasil. E nós estamos... É um processo que ainda pode demorar, né? Historicamente, alguns passos. Não podemos ficar naquela situação de ceticismo ou de muita ansiedade. Produção das análises aqui que eu faço com vocês é para a gente significar esses momentos e poder avançar e poder produzir respostas que sejam efetivas contra esse processo apodrecido que tomou conta do país. Então, nós temos de entender que esse pessoal dos disparos do WhatsApp do Bolsonaro são profissionais, eles não estão de brincadeira. E por isso o STF se mexeu. Eu quero pedir para vocês, com muito carinho, com muito jeitinho, para vocês se inscreverem no canal do Conde. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Para vocês seguirem no Facebook, também no Twitter. No Twitter eu estou lá como Conde Gustavo, @CondeGustavo. Para também me seguirem no Facebook e se inscreverem no canal do Conde, aqui de onde estamos transmitindo essa live do Conde. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Deixa eu dar uns beijos aqui diretamente. Cadê o meu coraçãozinho? Cadê o coraçãozinho do Conde? Lula é gigante. Recado para o Lula, basicamente, aqui. Lula é gigante. Conde, boa noite. Os jornalistas ameaçados pelo Bozo não deviam sair do país. Acho que deviam se unir e pedir proteção à polícia. Sair do Brasil é dar vitória para essa quadrilha. Também acho. Maria Cecília Rocha. Lula vai ser solto, pois é inocente e gigante. Um gigante inocente. Eles estão naufragando. Nós estamos observando tudo isso. O Moro é um micróbio. O Dallagnol é outro micróbio, uma bactéria. E perto do Lula, que é imenso nesse momento e cada vez mais. Agora nós temos de ter a paciência necessária para mergulhar no processo político e conseguir produzir a resposta a tudo isso. A Ana Cecília Austrégésilo está perguntando cadê a música. Vocês viram que ontem não deu muito certo o meu teste com o microfone, eu ainda estou buscando aí a maneira ideal para fazer a música e tudo mais.
Tô super afim de fazer, assim, querendo muito trazer canções, cantar Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso aqui para vocês, Gilberto Gil. Tô assim, coçando para fazer isso. Mas eu quero fazer transmissão legal. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Essa semana eu estou de plantão também, estou trabalhando demais, dormindo de menos. Eu quero fazer algumas gravações, algumas cápsulas, algumas pílulas e jogar no Facebook. Aí eu posso fazer pelo celular, que a captação do som é muito boa, e aí eu posso jogar isso para vocês. E aí eu compartilho. Você não vai ver ao vivo, mas vocês vão ver a gravação lá feita de coração. Tudo bem? Um beijo muito grande para todos vocês e até a próxima. Ai, do Conde. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.